Jesus está chamando. O pecador só tem tristeza na alma, porque não dá Jesus teu coração. Vive cansado, abatido e oprimido, sem lenitivo para o teu coração. Jesus está chamando, dizendo: venha como está. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. A tua alma é muito preciosa, e o inimigo não pode conquistar. Somente Deus tem direito em tua alma, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando, dizendo: venha como está. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. Eu te darei alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna e paz. A paz do Senhor, igreja, irmãos e irmãs. Mais uma vez, motivo de muita alegria poder estar aqui trazendo mais um estudo, mais uma palavra das Escrituras. Glória a Deus. E como já é do nosso costume, do nosso feitio, antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer a nossa oração ao Espírito Santo de Deus. Amém? Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, te louvamos, te bendizemos, te damos glória, Senhor, e agradecemos por esse momento, momento de união de mente e espírito, para o estudo da Tua Palavra, dos Seus ensinamentos, para que possamos continuar caminhando e buscando crescimento no mundo espiritual. Clamamos e pedimos agora, meu Pai, em nome de Jesus, pela presença do Teu Espírito Santo, pela presença em nossa consciência, em nossa mente, para que possamos tanto proferir a palavra que está preparada, quanto recebê-la de forma a produzir frutos para o Teu reino, frutos para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amados, vamos estar encerrando hoje o estudo da segunda epístola de Pedro. E para essa finalização, deixei reservados os dois últimos versículos. Então nós vamos estar vendo hoje 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Segunda página, tá? 255. 255. Vou fazer a leitura dos versículos. Vós,
Pois, amados, prevenidos como estais de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então, hoje é o dia de encerramento dos nossos estudos, né, do apóstolo Pedro. Duas cartas riquíssimas, em que podemos trazer aqui várias reflexões, vários pensamentos. E esses dois versículos finais, eles são interessantes do ponto de vista que Pedro vai nos trazer duas exortações, que nós vamos estar falando delas aqui hoje. Uma exortação no versículo 17 e uma exortação no versículo 18. Mas antes de falarmos dessas exortações, é interessante a gente também trazer algumas reflexões de como Pedro já inicia essa finalização da sua carta. E mais uma vez, ele vai iniciar falando, vós, pois, amados, chamando aquelas pessoas de amados, assim como ele fez no início do capítulo, né, que nós já falamos aqui. O capítulo 3 também começa com amados. Então Pedro está já concluindo a sua carta, né, e reforçando, né, essa lembrança de que aquelas pessoas para quem ele estava dirigindo, para aquelas pessoas que estavam pertencentes e, de certa forma, ajudando, né, na criação da igreja cristã, naquela época ainda chamada da igreja primitiva, do carinho, né, de como Pedro tinha um verdadeiro afeto, como ele se importava verdadeiramente e profundamente com aquelas pessoas. E a gente traz a aplicação de que esse amor, esse carinho, ele continua através dos ensinamentos. Por isso, né, nós podemos nos sentir também abraçados e também chamados de amados. Amados do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele chama aquelas pessoas de amados e depois ele fala assim, amados, prevenidos como estais de antemão. Então o que significa isso? Prevenidos como estais de antemão. Pedro está concluindo e dizendo o seguinte, olha, vocês já têm conhecimento prévio disso, de antemão. Vocês têm o conhecimento prévio de quê? De todo o conteúdo dessa carta, né? Se ele está redigindo um texto, trazendo ensinamentos, ele vai concluir falando, olha, vocês já têm conhecimento prévio disso. Então ele vai fazer as exortações, mas ele já fala, olha, vocês têm conhecimento prévio disso. O que eu vou exortar, vocês já sabem, vocês já conhecem, porque eu já falei, eu já, né, trouxe aqui nessa carta. Então vocês já têm esse conhecimento prévio. E o que a gente pode entender com esse conhecimento prévio? Se a gente pegar a carta, essa carta é estruturada em 3 capítulos. Obviamente, quando ele escreveu, ele não dividiu em capítulos, mas isso mostra quando, né, se fez a definição de que a Bíblia seria estruturada dessa forma, ficou muito mais fácil de entendimento. Então, o capítulo 1, que nós já, né, podemos destrinchar ele aqui, mas se a gente fosse resumir ele, a gente resumiria, né, que são os passos que nós podemos tomar em direção à maturidade cristã e, portanto, escapar da corrupção desse mundo e ganhar a recompensa de uma entrada gloriosa no seu reino. Isso está no capítulo 1, e nós já podemos até falar que ele ainda traz os passos que nós vamos relembrar aqui durante a nossa
explanação, mas que são aqueles passos que estão lá nos versículos 5, 6 e 7 do capítulo 1. Né? Diligência, fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Então, ele está reforçando, vocês já têm conhecimento sobre esses passos para adquirir uma maturidade cristã. No capítulo 2, Pedro enfatiza, é muito direto em alertar aquelas pessoas sobre a influência destrutiva e assim também o resultado destrutivo dos falsos mestres, dos ensinamentos que os falsos mestres tragam. Então ele fala, já ensinei, vocês também já sabem que existem falsos mestres, vocês já sabem o que vai acontecer, né, caso vocês caiam nesses ensinamentos errados, nesses ensinamentos equivocados desses falsos mestres. Então, durante todo o capítulo 2, Pedro fala sobre isso, fala, né, como que esses falsos mestres agem, né? E são gananciosos, agem com injustiça, tudo aquilo que nós já falamos. E no capítulo 3, esse que nós estamos finalizando agora, mas antes desse final, né, Pedro ensinou para eles sobre a verdade profética, de como as profecias elas são verdadeiras. Ele teve a experiência própria com Jesus, ele tem a certeza absoluta da ocorrência das profecias, principalmente que falam, né, que haverá um julgamento e que este mundo será condenado e será criado um novo mundo, um novo céu e uma nova terra espiritual. E Pedro ainda defende essa tese, falando da questão do tempo, que a questão do tempo nosso, humano, não é como a questão do tempo de Deus, e enfatizando e dando a sua certeza de que esses eventos irão ocorrer. Então essa introdução é importante, né? Nós estamos finalizando a carta e Pedro ele inicia o seu final dando essa deixa para a gente. Então quando ele fala com aquelas pessoas que elas já estão prevenidos de antemão, ou seja, eles já sabem de todos esses ensinamentos. Então, sabendo de tudo isso, né, aquelas pessoas sabendo de tudo que ele trouxe, ele vai dar as exortações. E a primeira exortação é a que está a partir daí no versículo 17. Olha só. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Então essa é a primeira exortação. Então, Pedro aqui, quando ele fala acautelai-vos, o que Pedro está pedindo? Para que eles sejam vigilantes, para eles estarem vigilantes, estarem atentos, precaver-se contra principalmente os falsos mestres, né? Para quê? Para não serem levados pelo erro dos insubordinados, que são justamente todos aqueles falsos mestres que Pedro já vinha confrontando. Então Pedro, ao pedir que que aquelas pessoas, aqueles discípulos, aqueles cristãos estejam em guarda, significa que cabe a cada um reconhecer e resistir aos falsos mestres e às suas armadilhas, né? É a mesma coisa que Tiago vai falar quando ele, naquela passagem muito conhecida, quando ele fala para resistir ao diabo e ele fugirá de nós, né? É a mesma gênese de quando Paulo nos ensina lá em Efésios a tomar a armadura espiritual e lutar contra as flechas, né, projetadas do inimigo. Então,
existe esse entendimento entre aqueles apóstolos de que precisa ter uma guarda, precisa ter uma luta, precisa ter uma vigília constante contra todos esses perigos, tanto os falsos mestres quanto os perigos espirituais. Né? Por que nós temos que estarmos armados, temos que estarmos acautelados desses perigos, para que não sejamos arrastados. Arrastados é a palavra que está aqui. Esse arrastado significa ser levado. E esse levado é levado ao quê? Ao desvio da fé. A um perigo real representado pelo erro, arrastados pelo erro, que seria desviar-se do caminho da verdade. Cristo é o caminho da verdade. Agora, o erro pode nos arrastar para um outro caminho, e um outro caminho que não é aquele verdadeiro. Então, quando ele fala insubordinados, são essas pessoas, são esses homens sem princípios, esses falsos mestres que podem levar as pessoas a serem arrastadas para um caminho errado. E aí são aqueles caminhos que o próprio Pedro já falou lá atrás, caminho de luxúria, caminho de ganância, caminho carnal, caminhos materiais. Então ele está exortando mais uma vez, ele está finalizando e trazendo essa exortação. Né? Ficarmos vigilantes para não sermos levados pelos erros desses falsos mestres. Por quê? O que pode acontecer caso a gente não esteja vigilante e não possamos refutar e estar livre desses erros? Nós podemos descair, né, da nossa própria firmeza. É o que ele fala aqui, ó. Ser arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Descair da vossa própria firmeza, cair, essa palavra cair aqui, ela pode significar, e ela deve significar uma mudança, mas uma mudança para pior. Uma mudança para pior a partir de uma condição favorável. Então, se você está caindo, descaiais é do verbo cair mesmo. Você está caindo de uma condição boa, então você está voltando, você está perdendo aquilo que você já conquistou. Então, se a gente voltar no capítulo 1, e eu falei isso aqui quando Pedro ele fala da caminhada, né, para a maturidade espiritual, e ele traz todos aqueles pontos, é como se a gente estivesse imaginando uma escada. Eu falei isso aqui, subindo degrau por degrau. Então, o primeiro degrau seria a diligência, de poder buscar. Aí o que ele fala? Que com a diligência vai vir a fé, com a fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio. Olha só, você vai subindo cada degrau. Você está subindo uma escada. Com o domínio próprio, a perseverança, e com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Você está chegando no topo da escada. Então Pedro ele fala nessa carta desse caminho, dessa subida, degrau a degrau da maturidade cristã. Então aqui quando ele fala cair, a gente pode fazer essa associação, essa analogia de estar caindo da escada, voltando, caindo degrau por degrau. Né? Se a gente substituir o conhecimento, né, o conhecimento virtuoso, a verdade, se nós decairmos da fé, se não crermos principalmente na verdade profética, na condição de Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente pode cair nesse caminho e começar a perder passos nessa subida, nessa maturidade espiritual e voltarmos atrás
a ponto de que essa queda, se ela for contínua, voltar à estaca zero, ou seja, voltar à condição anterior, que é aquela condição que nós tínhamos antes de conhecermos o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses falsos mestres que Pedro está confrontando, eles poderiam estar atacando os passos fundamentais para essa maturidade cristã. Porque Pedro mesmo disse no capítulo 2 que esses falsos mestres, eles agem por ganância, exploram aqueles que caem sob seu domínio. Ele falou que esses falsos mestres prometem liberdade, mas levam as pessoas à escravidão do pecado. E ele também falou que esses falsos mestres zombam da ideia de que Deus julgará, né? Inferindo que ensino que não há consequências para o pecado, que não vai ter julgamento. Então, Pedro, né, nessa finalização da sua carta, ele enfatiza, ele reitera com essa exortação: olha, vocês são amados, vocês já estão prevenidos, eu já ensinei. Então agora a exortação que eu dou é de guarda. Guardem, protejam-se, né? Resistam, né? Estejam vigilantes. Então a primeira exortação é essa, de defesa, de guarda, defender contra os falsos mestres, defender contra as mentiras, defender contra os falsos enganos, contra as heresias, as mentiras. Então a primeira exortação de Pedro é essa, é a defesa. E já no versículo seguinte, o versículo 18, ele vai vir com a segunda exortação. E aí já é uma exortação, né, continuando usando essa metáfora, né, da defesa, da armadura, da salvação. Então ele veio agora, a gente pode usar a metáfora de que a segunda exortação é uma exortação de ataque. Então, primeiro a defesa e agora o ataque. E qual que seria esse ataque? É o que ele começa aqui no versículo 18. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como que nós vamos atacar esses falsos mestres, essas falsas mentiras, essas dificuldades espirituais? Através da graça e do conhecimento. Então a graça, e antes dele falar na graça do conhecimento, ele fala crescer. Crescer. Então, e no modo imperativo. Ele está falando, olha, vocês têm que crescer, vocês têm que buscar, vocês têm que estarem dispostos a atacar também. E primeiro, vocês vão crescer na graça. Tá, que remite. Esse remite está fácil, não, mas vamos lá. Então, primeiro, crescer na graça. A palavra grega charis, que significa favor. A semântica da palavra graça é favor. E a gente entende que graça, ela é um favor porque é aquele pensamento de que nós não merecemos, nós somos pecadores, nós somos fracos, nós não conseguimos por nós mesmos encontrarmos esse caminho, essa maturidade espiritual, mas conseguimos através da graça, esse favor imerecido que Deus nos concedeu de podermos conhecer a sua verdade. Enquanto a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade foram realizadas por meio de Jesus. Então nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, e somos salvos do pecado, somos salvos da condenação espiritual. Então, por meio do favor divino concedido pela obra de Jesus,
Nós somos justificados aos olhos de Deus pela graça, para que possamos nascer como filhos de Deus Pai. Então, quando a gente recebe essa graça, esse favor de Deus, nós receberemos as nossas recompensas espirituais, quando nós andamos pela fé, vivendo como testemunhas fiéis de Jesus e seguindo o seu Evangelho. Então isso é crescer na graça. Crescer na graça são essas implicações, né? É andar pela fé, sermos fiéis, buscarmos cada vez mais o entendimento, através da oração, através da fé, o exercício da fé mesmo. Então é através, crescendo na graça, que nós vamos estar buscando estar sempre nessa intimidade espiritual com Jesus. Então esse é o crescimento na fé. E esse crescimento, né, a gente pode voltar de novo lá no capítulo 1, naqueles degraus da maturidade cristã, é crescendo um pouquinho em cada degrau daquele, até chegarmos no topo, que é o amor. Nós passamos pela fé, perseverança, fraternidade, piedade, todos aqueles degraus que eu já falei aqui. E a outra forma de ataque, além, né, de crescer na graça, é também, como Pedro nos fala aqui, crescer no conhecimento. Aqui, ó, crescer na graça e no conhecimento. E a palavra aqui para conhecimento é gnosis. E Pedro usa essa palavra várias vezes nas suas cartas, tanto na primeira quanto na segunda. Nessa segunda carta ele vai usar essa palavra gnosis, vou anotar aqui, ó. No capítulo 1, no versículo 2, é que graça e paz os sejam multiplicados no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo. Conhecimento, gnosis de Deus e de Jesus. Muito obrigado. Vai estar usando também essa palavra gnosis no versículo 3, aqui, ó, diz que pelo seu poder divino nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo. Mais uma vez, gnosis, conhecimento. No versículo 8 ele usa de novo a palavra conhecimento, olha só. Para que não sejais nem nativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele usa a palavra gnosis várias vezes. Então Pedro não vai estar usando essa mesma palavra reiteradas vezes se ele não fosse realmente o desejo espiritual dele, de que aquelas pessoas realmente pudessem cada vez mais crescer no conhecimento, no entendimento intelectual, na busca do entendimento verdadeiro, da verdade profética da vida de Jesus, da verdade profética daquilo que Pedro estava ensinando, a verdade de que haverá o julgamento, de que nós temos que ter aquela caminhada, nós temos que seguir aquele caminho da maturidade cristã. É este conhecimento que vai nos preparar para nos protegermos contra a corrupção dos ensinamentos dos falsos mestres e nos ajuda a escapar do erro, do engano, da mentira, dos falsos mestres. Então, Pedro, de uma maneira muito iluminada mesmo, né? Cheio de Espírito Santo, ele encerra a carta dele trazendo essas duas exortações. Uma exortação de defesa, né? Uma exortação para que continuemos sendo cautelosos, vigilantes,
vigiar o tempo todo, porque as armadilhas são muitas, as dificuldades são muitas. Viver é muito difícil. A vida nos impõe, né, todo tempo, quase que diariamente, lutas, batalhas, dificuldades. E também nos colocam pessoas, situações que podem nos fazer decair da nossa própria firmeza, usando as palavras de Pedro. Então ele tem essa exortação, e essa é a segunda exortação, para que a gente possa crescer na graça e no conhecimento. Nós vamos crescer na graça, é através da fé, é através da oração, é o fortalecimento da fé, e nós vamos crescer no conhecimento, é estudando, é lendo a palavra, é buscando cada vez mais nos aprofundarmos intelectualmente, conscientemente na palavra, no Evangelho. Então Pedro ele encerra a sua carta nos pedindo, nos exortando para que façamos isso, para que tenhamos a defesa, mas também que possamos atacar através da graça e do conhecimento. E para que, olha só, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma descrição quíntupla que Pedro traz do nosso Salvador. Então, quando ele fala nosso, é porque refere-se tanto a Pedro, que estava escrevendo a carta, quanto todos nós que estamos a lendo durante todos esses séculos. Ele é nosso, ele é de todos nós. E ele é Senhor. Senhor denota o quê? Autoridade. Ele tem autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Salvador. É o reconhecimento que nós devemos ter da obra de Cristo na cruz, né? Nos resgatando do pecado, nos tirando da vida indigna que levávamos. Por isso ele é nosso Salvador. Jesus é o nome próprio que reconhece a humanidade de Cristo, é o Deus que esteve presente em carne, que conosco, com Pedro inclusive, que esteve ao seu lado, em Cristo, que é o Messias, o ungido, o prometido, reafirmando essa condição de Messias de Jesus, nosso Senhor Salvador Jesus. Então, para Ele é toda graça, para Ele é todo conhecimento, e é por Ele que nós vamos estarmos cautelados, por Ele que nós vamos estar vigilantes, para não decairmos da verdade que Ele nos entregou através da graça. E aí Pedro vai terminar, e nós também vamos terminar aqui, como um louvor, como uma adoração. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.